tô aqui hoje, estreando de fato Plano B aqui na TV, sorriso de orelha a orelha, contente demais. Eu estive aqui na semana passada, para quem não me conhece, meu nome é Jaqueline Meirelles, eu fui Miss Brasil em 1987 e tenho vários projetos sempre voltados à autoestima, bem-estar e saúde. Na semana passada, eu estive aqui numa entrevista com a Liliana, contando um pouquinho sobre a minha vida, sobre quem eu sou, sobre os meus projetos e sobre o programa também. Então, para você que não assistiu, eu vou dar uma repassada aqui rapidinho quem é o programa Plano B, quem é a Jaqueline e o que é o programa Plano B. Na verdade, eu acredito que a nossa felicidade, de fato, ela só existe se ela for baseada em 3 pilares que são muito importantes, que é o bem-estar, a autoestima e a saúde. Se um deles estiver com a perna meio quebrada, você pode ter certeza que a sua felicidade não está completa. E por perceber que as pessoas hoje em dia andam tão doentes emocionalmente, é que eu também já estive doente emocionalmente e precisei me agarrar nesses 3 pilares para me curar. Foi com esse motivo, foi com esse empurrão que eu criei esse programa, que é para falar sobre bem-estar, autoestima e saúde. Os meus convidados serão artistas famosos, outros não, nem tanto, e profissionais na área de saúde e de bem-estar. O meu foco é sempre falar com o meu entrevistado, principalmente o artista, conhecer um pouquinho sobre quem ele é por trás das câmeras. Porque na frente das câmeras todo mundo sabe, shows e novelas, enfim. Tudo isso daí as pessoas já sabem. Mas quem é essa pessoa? Como é que ela conduziu a infância dela? O que ela acreditava? Quais eram seus sonhos? E o que ela fez para conseguir chegar onde ela está? Hoje, o meu entrevistado, esse entrevistado famoso, vai ser o Cláudio Zoli, cantor e compositor, autor de muitas músicas famosas que vocês já conhecem. E, infelizmente, a entrevista ela é gravada, ela não vai ser ao vivo, porque eu consegui raptar o Cláudio um pouco antes dele sair para a turnê do novo CD que ele lançou. Tá? Então, daqui a pouquinho vocês vão acompanhar essa entrevista com o Cláudio Zoli, que ficou assim muito, muito bacana e cheia de lições. Sempre com o objetivo de te fazer pensar um pouquinho mais sobre o que é a sua vida, sobre o que você quer da sua vida e como você quer se melhorar a nível de pensamento, comportamento e saúde. Tá bom? Vamos lá. Cláudio Zoli. E o Plano B de hoje está muito, muito, muito especial. Como vocês sabem, o Plano B é para falar sobre histórias de superação, histórias de vida, vitórias, tentativas, conquistas. E hoje o meu convidado é uma pessoa realmente para lá de especial. Ele é dono de uma voz incrível, é cantor, compositor. Ele lota todas as casas por onde ele passa, isso daí não precisa nem falar, né? Ele já cantou com muita gente famosa, já compôs com muita gente famosa e hoje ele está aqui comigo. Ele é dono de um tesouro musical muito, muito, muito grande e muito rico. Eu estou falando do Cláudio Zoli. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Jack? Muito obrigada por estar aqui comigo. Obrigado. É um prazer muito grande te receber. Imagina, o prazer é todo meu. No teu último show que eu fui lá no Tom Brasil, gente, a casa estava lotada e o povo estava delirando. Entrava e cantava e o povo cantava junto e batia palma e tirava foto. Eu fiz uns filminhos e ao longo da entrevista eu vou mostrar algumas coisinhas do seu trabalho. Realmente, aquele show foi muito especial. Da Nova, junto com o Tony Tornado, Simoninha, Sandra de Sá. Nossa, foi sensacional aquele show. Foi muito especial mesmo, foi muito rico. A energia estava muito boa. Tá. E estava lotado, né, gente? Estava lotado e todo mundo participando. Porque é um nicho de mercado, um nicho musical que eu acho que ainda tem muito peso, apesar de todas essas nuances que têm aparecido hoje em dia, né? É verdade. Tem um pessoal muito tradicional que curte e que respeita, apesar de gostar de outros tipos de música. Vamos conversar então. Como o Cláudio é dono de uma carreira de sucesso, o que eu quero saber dele? Como ele conquistou isso ao longo do tempo? Porque para você conquistar o sucesso, você tem que ter lutado muito. E se você lutou, você venceu para chegar até lá e para chegar até aqui, certo? É verdade. Onde você nasceu? Eu nasci em São Gonçalo, né? É um município lá de Niterói, Rio de Janeiro. E lá eu pratiquei muito esporte, dos 11 aos 17 anos, e frequentava lá o Tamoio Futebol Clube, os clubes. E lá eu fiz amizade, fiz o esporte e tal. Mas com 16 anos minha mãe me deu um violão de presente e eu não sabia dar uma nota musical ainda, não sabia tocar nada.
tocar nada. E ela me deu violão e eu tentei entrar para uma aula de violão, uma aula de música e tal, fui aprendendo devagar. Mas nesse bairro onde eu nasci, que é conhecido como Pita, lá em São Gonçalo, eu conheci um guitarrista chamado Paulinho Roquette, que já era um músico profissional e na época do baile o cara tirava 40, 60 músicas de ouvido para tocar no baile, que antes tinha muito mais música ao vivo do que hoje. A gente tem a música eletrônica, a gente tem o DJ, a gente tem, né? E naquela época a música ao vivo era muito forte, né? E inclusive eu passei a gostar muito da música por causa que lá onde o clube onde eu frequentava tinham vários bailes. E todo final de semana eu estava acompanhando um grupo diferente. Hoje o Roupa Nova era o The Funks, era Folhas, eram vários grupos, Lafayette, e aquilo me chamava muita atenção. Mas ali eu tinha por volta de 13, 14 anos. E quando eu tinha 17 anos eu conheci o Paulinho Roquette, que era um músico que era meu vizinho, e eu passei a frequentar a casa dele, ele era guitarrista. Nessa época eu estava começando a tocar violão. Foi a partir dali realmente que eu comecei a me interessar pela música. Primeira vez que eu vi uma guitarra na mão dele, falei, nossa, que instrumento é esse que você tem que enfiar o cabo, aquele instrumento, o som sai lá na caixa de som, eu não sabia o que era aquilo. Que bacana. Mas a sua mãe, ela te deu violão porque ela queria te induzir a algum instrumento musical, ela queria te colocar ali, ou porque ela gostava? Então, eu acho que minha mãe tinha uma vontade assim, de aprender música, ela tinha alguma ligação com música que ela transferiu para você. Que transferiu para mim, exatamente. Agora, o curioso é que eu não conheço ninguém na minha família que é músico. Era isso que eu ia te perguntar. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, meu irmão é professor de educação física. Olha, nada a ver. E na sua família não tem nada. Então sua mãe, de repente, pelo desejo dela, transferiu isso para você e você absorveu. Exatamente. Que bacana. Qual que era teu sonho de criança? Assim? O que você imaginava ser quando crescer? Não músico, pelo jeito, né? O que você tinha em mente? Então, talvez ser atleta mesmo, né? Porque eu tinha aquela coisa da natação, que eu andei durante muitos anos. Talvez eu teria embarcado para esse lado da educação física com meu irmão, porque já é uma referência. Eu tenho alguns sobrinhos que também embarcaram nessa carreira de atleta e de professor de educação física. Quando a gente é criança, a gente tem vontade de ser vários, eu tinha vontade de ser piloto de avião. Os meninos têm vontade de ser pilotos de avião e as meninas aeromoça. Exatamente. É o sonho de voar. Para algum lugar a gente quer ir. Eu cheguei a estudar um pouco de arquitetura, de desenho naval na época. Minha mãe me preocupava em me levar para um outro lado, mas a música chegou muito cedo na minha vida. Com 16 anos eu conheci o Cassiano, compositor de Coleção, Aluiel, grande sucesso até hoje na rádio. E com 16 anos a música entrou na minha vida. E eu não consegui ver mais nada, só a música. Só através do violão que você ganhou da tua mãe, aí você começou a fazer aulas, depois você conheceu uma pessoa que tocou guitarra e aí depois continuou? Continuei, passei a frequentar os ensaios do Tim Maia, conheci o outro Paulinho. Teve alguns Paulinhos nessa minha vida, foi o Paulo Roquette, o Paulinho Guitarra, que tocou durante muitos anos em todas as fases do Tim Maia. É um grande guitarrista no qual eu aprendi muito com ele. E passei a frequentar os ensaios do Tim Maia. Com 17 anos, o Cassiano me chamou para tocar com ele. Foi aí que... Nossa, já estava tão fera assim que você já foi convidado? Na verdade, eu não estava tão fera, mas eu acho que o Cassiano, ele enxergou um dom em você, entendeu? Uma possibilidade, uma musicalidade. Foi, esse cara tem talento, esse moleque. Eu acho que... Aí ele me chamou para cantar, foi a partir daí que eu realmente tive contato com a música profissional. Ele acreditou em você e você acreditou em você também. Porque você não tinha o tino para a coisa, você adquiriu. Por quê? Porque alguém confiou em você e falou assim, não, eu vou ter que vencer os meus obstáculos e é isso que eu gosto. E eu não vou me deixar, né, vencer nem pela insegurança de não ter o dom da música, né, mas você adquiriu isso daí em função de você confiar em você e superar os próprios obstáculos. Exatamente, porque minha mãe era doméstica, meu pai era um proletário que trabalhava para uma empresa de elevadores. Eu lembro que eu via muito pouco meu pai saía às 6 horas da manhã, praticamente eu fui criado pela minha mãe. Meu pai, a gente acordava às 6 horas da manhã, chegava em casa, jantava, dormia, acordava, minha mãe, praticamente criado pela minha mãe. E eu lembro que, até hoje, eu acho que assim, você fala, você enfrentou dificuldades para chegar onde você chegou, é claro que sim, todo mundo, a vida não é fácil para ninguém. Principalmente trabalhando com arte, eu acho que até hoje
quem se propõe a trabalhar com arte, até no meio musical a gente fala assim, né? A gente trabalha por amor à arte. Mas ninguém vive só de arte. Você ainda tem que pagar as contas, né? Tem que existir um plano B na vida. Exatamente. Então, assim, eu realmente... foi aquele sonho, aquela coisa de correr atrás do meu sonho de ser músico. O quanto que a música me chamou a atenção. E a partir daí eu lembro que o Cassiano estava morando no subúrbio do Rio de Janeiro. A gente pegava 2, 3 ônibus com a guitarra para chegar lá onde ele estava. Então, assim, naquela época não existia obstáculo na nossa cabeça para a gente chegar onde a gente queria chegar. Eu tenho uma história engraçada que quando eu frequentava o estádio de Timaya, alguns músicos que moravam no meu bairro, que já eram mais velhos do que eu, o Paulinho Guitarra levou esses músicos para tocar com o Timaya. E eu fui lá, eu ia nos ensaios, porque eu era muito moleque, eles já tinham 25, 26 anos, eu tinha 17 anos de idade. E eu lembro que a gente carregou uma bateria enrolada num cobertor no ônibus, pegamos 3 ônibus, uma lancha, e subi uma ladeira de Sacopan, que o Aceroma, que é o Sebastião Rodrigues Maia, que o Timaya já tinha aquela visão dele fantástica. Ele já tinha editora dele, já tinha gravadora dele, a gente subiu aquela ladeira de Sacopan carregando uma bateria. Então tem muita história para contar, né? Muita história... É tudo para vencer, tudo atrás dos sonhos, Exatamente. Tudo correndo atrás. Alguma vez você pensou, você encontrou tanta dificuldade que você pensou em desistir? Eu acho que tem esse momento, às vezes, assim, que a gente fica um pouco desestimulado, assim, em relação a muitas coisas que a gente vê ao nosso redor, que às vezes não... pela inversão de valores musicais, assim, que a gente vê, nossa, mas como é que tanta coisa pode fazer sucesso, mas eu não vejo um conteúdo musical nisso, e fulano fez sucesso, fulano estourou, e às vezes a gente fica um pouco assim meio desestimulado, né? Até em questão mesmo, por exemplo, no meu caso, eu ainda tenho o privilégio de ser cantor, compositor e músico. Então, eu, por exemplo, como compositor, eu tenho direito autoral, então eu recebo como se fosse um salário por mês, uma coisa que me segura. Agora eu fico imaginando na questão do músico, por exemplo, que o cara só toca e depende de acompanhar um artista para poder ganhar um cachê. É muito difícil. Eu tenho vários músicos que passaram por grandes dificuldades no trabalho como músico, que talvez não tivesse o plano B. Eu não tive tempo mesmo de ter o plano B. Eu vou dizer, eu trabalhei no escritório. Minha mãe me deu violão, mas no início ela não acreditava muito que o negócio poderia dar certo. Entendeu? Porque ela via assim, não, tinha aquela história de que não, o músico morre de fome. Aí é que tá essa pergunta que eu ia te fazer. Sim. Como é que a família interpreta exatamente essa escolha? Porque é uma escolha que de fato é muito insegura, certo? Então, ela te estimulou, ela te deu o violão. Gente, daqui a pouco ele vai dar uma palhinha aqui pra gente. Te deu o violão, ela queria de fato que você tocasse, mas ela te via de repente usando o violão como lazer, isso, não como uma exatamente, profissão. E aí entra aquele impasse. Não, meu filho, mas isso não vai te dar dinheiro, não. Mas você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que estudar. Mas e aí? Como é que interrompe o sonho de uma pessoa? Porque às vezes esse sonho é o sucesso dela. Né? Que é o seu caso. Eu acho que aí você tem que correr na frente e provar o contrário para as pessoas. Exato. Porque aí realmente quando um negócio acontece, tudo muda. Foi o que aconteceu. Eu lembro que na época da banda Brilho, eu como optei só pela música e de só entrar na música, e eu não tinha uma outra profissão com 16, 17 anos, eu lembro que eu ia com o dinheiro da passagem certinho para o ensaio, voltava e levava um lanche e tal, e eu lembro que minha família falava, não, mas você tem certeza que você quer isso, que isso não vai te dar futuro? Foi aí que com 17 anos, 18 anos eu fui trabalhar com o Cassiano, e eu conheci o Paulo Sdan, que é o parceiro do Cassiano, e a gente montou uma banda paralela ao trabalho do Cassiano, junto com o Arnaldo Brandão, que tocava com Caetano Veloso. Sim. E nessa época eu morava em Niterói, eu tinha que pegar 2 ônibus e uma barca para chegar lá, no Rio. O Rio era uma coisa imensa para mim, eu imaginava assim, nossa, eu vou para o Rio, e eu morando ali mesmo, achava que com 17 anos, vou para a cidade grande. E lá, quando eu conheci o Paulinho, a gente montou essa banda paralela ao trabalho do Cassiano, que foi a banda Brilho, começou com o Brilho da Cidade, com 17 anos. Com 23 anos de idade, foi aí que a gente participou no festival de bandas na Lagoa, na década de 80, onde estava Kid Abelha, o Lobão, a banda do Cazuza, do Frejá, a banda do Cazuza, e ali todo mundo estourou e a gente estava naquele pacote ali. Na verdade, tudo aconteceu porque existiam aqueles contatos do Arnaldo Brandão, que tocava com o Caetano,
E ele que levou a gente para aquela coisa ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, para aquela efervescência que estava acontecendo naquele momento ali na década de 80. Aí já fomos contratados em 83 pela Warner Gravadora, e foi aí que tudo começou, estourou A Noite do Prazer, que é a música que me acompanha até hoje na minha carreira, que não sai do meu repertório, e foi a primeira música que estourou na rádio, Banda Brilho. A partir dali minha vida mudou e a partir dali você passou a ser respeitado em casa como profissional de fato. Exatamente. Aí eu voltei para casa de novo, todo mundo me vendo com outros olhos, né? A gente não saía do Chacrinha, fizemos todos os programas de televisão no Brasil inteiro. Mas isso é uma realidade, né? Você continuou estudando ou depois você acabou se afinando com o instrumento, com os instrumentos ou com a música sozinho? Porque se a música não fazia parte, não era intuitivo, não era nato, você acabou aprendendo isso daí, depois você estudou música, continuei estudando música. Porque você canta muito, como é que você teve uma fase da minha vida que eu tive aula de canto, alguns toques para mim que foram fundamentais até hoje na minha carreira. É super importante para todo mundo que quer cantar, que quer ser cantor, é importante você realmente ter uma aula e você ter uma noção um pouco maior do que é cantar, para você impostar sua voz e levar sua voz para uma coisa que vale ouro para mim, né? E vou te contar um segredo não, que todo mundo sabe. Eu cantava também, tocava guitarra, né? Eu fazia parte de uma banda chamada Grafite. Eu não sei se você já ouviu falar, Paulinho Donga também, Chico, que cantava Mamma Maria. Você lembra disso? Então, eu cantava. E eu fiz aula de canto com a Nancy Miranda. E fiz aula de guitarra também. Então, gente, mas eu cantava muito, fazia muitos shows, fazia no Rio, fazia em Niterói, porque eles são cariocas, né? Acho que inclusive eles são de Niterói. E a gente passou assim uma bela de uma temporada cantando, mas aí depois veio o Plano Collor, confiscou o dinheiro de todo mundo, gravei um disco junto com eles. E eu amava, né? Aí eu vou te perguntar uma coisa, você acha que quem canta seus males espanta? Ah, com certeza. É uma terapia, não é? É uma terapia, eu acho que não dá pra... Eu não consigo, eu além de trabalhar com música, eu ouço música 24 horas. Às vezes eu estou em casa fazendo alguma coisa, lavando uma loucinha, tem uma musiquinha lá tocando. A música ela alegra a nossa vida, ela leva a gente, reporta a gente para outros tempos, outros lugares, faz com que a gente sinta alegria na nossa vida. A gente viaja, né? Na verdade com a música a gente viaja. Exatamente. A música, ao mesmo tempo que eu gosto de silêncio, eu gosto da música. Eu tenho aquele mesmo momento de silêncio, que para mim é muito importante, por isso que essa música veio a calhar na madrugada, a vitrola rolando blues, que realmente eu sou da madrugada. Quando chega a noite, de madrugada, a noite que vem o silêncio, é que eu consigo pensar, consigo despertar. Vem as intuições. Eu sou notívago, não tem jeito. Mas eu acho que é da própria profissão mesmo, você acaba adquirindo esse hábito, né? Deixa eu te perguntar. Fora o investimento do violão, a sua família fez mais algum investimento? Ou você precisou fazer mais algum investimento, fora ter aquela grana para poder pagar o ônibus, para se transportar e tal? Vocês precisaram fazer algum investimento para dar ritmo na carreira? O investimento na carreira é fundamental. Isso hoje, nos tempos modernos hoje, eu acho que nada sem investimento a coisa não acontece, não tem jeito. E hoje, mais do que nunca, ou você tem uma gravadora que faça por você, ou se você é independente, você tem que ter um investimento para você conseguir, né, fazer com que o seu trabalho esteja acontecendo o tempo inteiro, você esteja na mídia, esteja na imprensa. Então eu, como tive a sorte de trabalhar, passei por várias gravadoras, todas as gravadoras. Nem todas as gravadoras eu fiz tanto sucesso quanto eu fiz quando eu gravei na Warner. Eu passei pela Polygram, na época da Polygram, que hoje é Universal, eu gravei um disco que chama-se Fetiche. Nessa época, nesse disco Fetiche, que é um disco muito bacana, muito legal, produzido pelo Fábio Fonseca, eu regravei algumas músicas minhas que foram gravadas por alguns artistas na década de 80, como a Marina, né, gravou a Francesa, que é minha no Tony Cícero. Eu regravei Felicidade Urgente também. Por coincidência, eu gravei até com o Bico Baroni, do Paralelo do Sucesso, que era um reggae, né, que eu fiz para Elba, e eu tive a participação do Bi e do Baroni. Nesse disco eu reuni Felicidade Urgente, a Francesa, e as outras músicas foram inéditas. Então praticamente eu passei por todas as gravadoras. Então eu digo que hoje, por exemplo, o artista que vai começar uma carreira, um trabalho, ele tem que se estruturar de uma forma que realmente haja um investimento muito grande. Porque, como diz a minha mãe, falou: meu filho, como é que está a carreira? Eu falei: estamos aí trabalhando, continuando fazendo show,
na luta. Porque, meu filho, hoje é tanto artista, né? Hoje as opções são tantas, hoje, em termos de tecnologia e música. Por exemplo, hoje você tem um pendrive com, sei lá, 1000 músicas. Então, hoje o artista grava um CD com 10 músicas, até o CD que vai está se tornando já uma coisa obsoleta, a gente está voltando para o vinil de novo, que está tão valorizando mais o vinil, e o CD está se tornando praticamente um cartão de visita, a gente sabe que não está vendendo mais. É né? verdade. Então, é necessário haver investimento. Então, hoje, você tem milhões de opções. É como se tivesse uma TV a cabo com 250 canais, se você tivesse ficar zapeando, não gostei disso, não gostei disso. E a mesma coisa acontece com a música hoje. Então, ao mesmo tempo que a internet se tornou um veículo de comunicação que para quem está começando é muito bom divulgar o seu trabalho ali sem depender de gravadora, e ao mesmo tempo você tem milhões de opções de artistas novos. Então, não é fácil você tentar se manter no topo ali o tempo inteiro, né? Mas eu tive o privilégio de começar numa década que eu tive vários sucessos, que isso hoje consegue me manter como artista num patamar muito positivo na minha carreira. Como é que você escolheu o seu estilo musical? Foi alguma influência ou... As minhas influências acabaram sendo diretamente a black music por causa do Tim Maia. Tudo que o Tim Maia ouvia, a gente ouvia também. O Tim tá ouvindo o quê? Então, e o Paulinho Guitarra, que foi para mim uma enciclopédia na música, porque quando eu conheci ele, passei a frequentar a casa dele, ele já era um cara com um pouco mais de idade do que eu, com conhecimento de música amplo, muito eclético. Então, ele ouvia todos os grandes guitarristas, e desde o jazz ao blues, a black music, ao rock and roll, não só black music, a gente ouviu de tudo. Então, eu fui um cara que aprendi música ouvindo de tudo. Então eu gosto muito de jazz, assim, eu adoro ouvir Chet Baker, Miles Davis, desde Hermeto Pascoal e Gilberto Gismonti. Eu gosto do blues, eu gosto um pouquinho mais do rock por causa da guitarra, que me chama a atenção. Às vezes um guitarrista que não é muito na minha praia de black music, mas toca muito e me chama a atenção. Então eu peguei um pouco daquela fase também do rock and roll, do Led Zeppelin. Então meu gosto de música é muito eclético, apesar de ter na tônica da minha música a questão do balanço da black music por causa do Tim Maia e do Cassiano. No entanto, que quando o Noite do Prazer estourou no Brasil inteiro, foi a primeira vez que eu impostei a minha voz para cantar, né? E eu ouvia a minha própria voz e a minha música tocando na rádio em todo o Brasil. E aí, como ali com 23 anos, eu estava... 23 anos de idade. Nossa, muito novo para estourar um sucesso, né? Que maravilha. Porque eu comecei com 17 anos, né? Correndo atrás de música. E ali eu estava a primeira vez impostando a minha voz no estúdio e cantando. E hoje talvez a minha voz seja um pouco diferente, até você pega aquele disco lá, claro, aquela voz de garoto para a minha voz que eu tenho hoje. Né? E todo mundo, quando estourou a música Noite do Prazer, como não sabia que era o Cláudio Zoli nem Banda Brilho, todo mundo achava que era o Tim Maia que cantava essa música. Até hoje, enquanto eu falei, foi o Tim Maia que gravou essa música? Não, não fui eu mesmo, até hoje é assim. Por sinal, tinha uma semelhança com a voz aí, que para mim seria um elogio, porque a maior voz do Brasil foi o Tim Maia. Não, mas existe uma semelhança. Em alguns tons a gente escuta, tem sempre uma lembrança. Exatamente, eu canto as músicas do Tim Maia, E fica muito parecido. Já regravei. Porque era, sabe, você tinha ele como referência, exato, então exatamente. Eu gravei, Gostava Tanto de Você, gravei Azul da Cor do Mar, gravei várias músicas do Tim. Com todas essas influências, essas interferências musicais que a gente tem, né? Tem aquele pessoal que está na internet, que faz aquele sucesso em 5 minutos, coloca uma música ou coloca uma dança, dá 1 milhão de views, 2 milhões de views. O que você acha a respeito disso? Você que é tão criterioso com o teu trabalho, é tão refinado com o teu trabalho e lutou tanto para chegar até aqui, às vezes não atinge 2 milhões de views como uma pessoa que coloca um vídeo um dia na internet. Como a gente estava falando agora, né? Dessa questão em relação à internet, porque são tantas as opções hoje, eu acho que no Brasil faltou uma questão cultural da nossa música para os jovens entenderem mais como foi toda a nossa evolução musical. Porque a gente parte de uma coisa muito imediatista agora, né? A questão do funk, ou do pagode, não sei o quê, eu não tenho nada contra nenhum estilo de música. Eu acho que se o cara faz sucesso é porque alguma coisa tem.
né? Nem tem sempre público para isso, tem público, né? Exatamente. Então, assim, eu acho, às vezes, por uma questão de sorte, ou às vezes por uma questão que a gente está vivendo agora, nesse momento, toda essa questão da internet. Então, os jovens estão muito mais hoje, tudo vai pela internet. Eu até falei para minha esposa, Carol, eu falei, pô, Carol, vamos fazer um blog aí, a gente almoçando, jantando, para ver se a gente consegue chegar. Vou inventar alguma coisa aí para ver se... Porque o pessoal pede isso, mas a questão, uma questão que eu acho que é muito bacana para você é o teu amadurecimento musical, como de outros músicos, outros cantores, outros intérpretes que também são dessa mesma linhagem. Porque o pessoal que às vezes faz esse sucesso na internet é relâmpago, daqui a pouco ninguém lembra. Tem muita música, muito funk, muito hip hop, nada contra, gente, eu respeito todas os estilos musicais, eu acho que todos são muito válidos, porque existem públicos, né? Mas essas músicas realmente, de fato, que fazem história, Noite do Prazer, você acabou de falar, você estourou ela com 22, 23 anos, sei lá, e tá aí até hoje, é uma música que todo mundo canta. Canta um pedacinho pra mim? Sim, com certeza. A noite vai ser boa. De certo que as pessoas querem se conhecer. Se olham e se beijam numa festa genial. Na madrugada vitrola rolando um blues, tocando B.B. King sem parar. Sinto por dentro uma força vibrando, uma luz, a energia que emana de todo prazer de estar com a Jaque. Lindo, muito lindo, obrigada. Gente, ó, isso é um luxo, viu? Bom, continuando. Você tem filhos, todo mundo sabe que você tem filhos, uma esposa linda, que é a Carol, tá aqui olhando a gente, acompanhando essa entrevista. E você tem filhos e algum deles acompanha a sua carreira, seguiu os seus passos? Como é que é? Infelizmente, porque eu... Tá vendo que você tá fazendo que nem a sua mãe? Tô fazendo que nem a minha mãe. Não, é porque eu vejo que não é fácil você viver de arte, não é, seja em qualquer lugar. Eu acho que quando você acredita no seu sonho, você corre atrás e de repente você não acha você que você abre portas para ele? Não, sim, mas hoje em dia é porque a gente está falando, as opções são tantas em relação aos artistas. E no Brasil tem essa coisa de às vezes a mídia escolher um determinado segmento e a gente só vê aquilo, não tem muita opção para outros determinados estilos de música. Por exemplo, agora eu acho que essa questão da soul music está voltando muito, porque praticamente nós músicos que gostamos desse tipo de música ficamos um pouco órfãos por causa do Tim Maia e do Cassiano, que eram aqueles caras que levantavam a bandeira e levavam a gente para frente. Sim. Então, assim, meus filhos, naturalmente, eles encontraram a questão da música. Eu nunca incentivei nenhum deles. O meu filho mais velho faz rap. E eu falo assim, ó, independente de qualquer coisa, o rumo que você tomar na sua vida, se você estiver feliz em relação a isso, tudo certo. Porque hoje em dia, a gente também não pode, assim, vou criticar fulano porque fulano é assim, fulano é assado. Mas a gente não sabe o que o cara passou na vida dele para chegar lá. Ou a pessoa é assim, tem algum problema na vida pessoal, na vida dele. Fulano é gordo, fulano é magro. A gente não sabe se o cara tem um distúrbio hormonal ou se tem uma depressão para chegar naquilo. Então, é muito difícil a gente criticar alguém, né? Quem somos nós, né, para julgar alguma coisa? Então, eu nunca incentivei ninguém, mas eles descobriram a música sozinho. O meu filho mais velho faz o rap dele lá, tá correndo atrás do rap dele. O Pedro, ele, para mim, ele é o mais músico da família, que é o cara que compõe, canta suas músicas, não tem a mesma potência de voz que eu tenho, eu já falei para ele, porque às vezes nem filho de peixe, peixe é. A verdade é essa, né? Às vezes cria-se uma expectativa muito grande, pô, o filho dos olhos vai vir aí e tal, e ele não tem, agora ele tem um jeito dele cantar, inclusive ele é mais para coisa do pop music, pop rock, não é nem tanto o meu estilo de música, ele escolheu um outro estilo de música, uma forma de compor dele, que é mais nessa praia
do Nat Roots, dessa galera do Rapa, que é a onda dele. Inclusive não é muito a minha onda de black music. Ele canta minhas músicas também. E o mais novo, o João, tá fazendo o Acau agora, tá fazendo... Já começou a fazer umas peças teatrais e tal. Ai, que bacana. Mas tá todo mundo no meio artístico. No meio artístico. Eu não sei, porque tem essa coisa assim dos filhos em relação aos pais, assim, eu tenho que seguir a mesma carreira do meu pai porque é médico, porque não sei o quê. Às vezes, há uma positividade em relação a isso. Mas às vezes nem sempre se dá bem na carreira do pai ou da mãe, na verdade. Então, eu aconselho muito eles, eu falo, é assim, assado, não é fácil você conseguir seu espaço, conseguir valorizar a carreira como músico e como artista, porque aquele negócio, eu até aconselhei nessa questão do plano B para eles, porque para mim eu não tive tempo do plano B, porque eu comecei com 17 anos, eu estava nos ensaios, com 23 anos eu estava em todos os programas do Brasil inteiro, tocando em todas as rádios. Eu não tive tempo do plano B para mim. O plano B foi depois que eu fui ganhando meus cachês, meu dinheiro investindo ali, investe aqui, investe ali, para depois você... porque a vida é isso, a gente vai ficando com mais idade, eu estou com 55 anos de idade hoje, e vem chegando os novos artistas e os passos vão chegando para os novos artistas, né? A verdade é essa. Eu acho assim, que no Brasil, musicalmente o Brasil hoje, o que eu estou vendo hoje não me agrada muito musicalmente. Porque eu, como fui criado realmente ouvindo de jazz a blues, Tim Maia, Cassiano, eu tenho um ouvido muito apurado para ouvir determinadas letras e determinadas músicas que fazem sucesso. Então falta assim, a música tem que ser ensinada nas escolas, os nossos grandes autores, quem fez realmente a história da nossa música. Né? Que de repente você perguntar para o jovem hoje quem é o Adoniran Barbosa, ou um Cartola, ninguém vai saber quem era. Ou até o Cláudio Zoli mesmo, quem é o Cláudio Zoli? Não sei. É o que pode acontecer. Vai escutar sua música, vai saber que conhece, mas não vai saber quem é que canta ou quem... Mas isso é verdade mesmo, isso acontece muito. O que você pensa para o teu futuro? Você pensou em algum plano B para você lá na frente? Então, eu penso muito assim, hoje, como eu tenho essa empresa Zoli Produções com a minha esposa, que é uma empresa, a minha empresa e dela, que é de venda de shows e tal, provavelmente investir em outros artistas, em outros talentos. Seus filhos estão inclusos aí? Estão inclusos aí. E ficar por trás dos bastidores, né, produzindo, no estúdio produzindo, e dentro da medida do possível, tá fazendo alguns shows, escolhendo alguns locais, algumas coisas para fazer, porque a coisa da música e do artista tá na minha alma, então eu não tenho como fugir disso, tá longe do palco, eu sinto falta. É lógico, eu ia te perguntar se teu violão é teu melhor amigo. Então eu sinto muito, com certeza eu não vou conseguir ficar longe dos palcos, né? Eu vou estar aí nos palcos até a idade que eu estiver aguentando tocar no palco e estiver fazendo meus shows, eu vou estar aí. Mas a minha ideia é produzir outros artistas, colocar outros artistas na minha empresa, vender outros artistas, produzir, ficar no estúdio produzindo outros artistas, e ficar um pouco menos longe do palco, mas não totalmente longe do palco, porque chega uma hora que cansa essa vida de aeroporto, hotel, vai pra lá, vem pra cá, cansa um pouquinho, e a idade também, fisicamente, a gente não tem mais a mesma resistência para conseguir encarar essa vida aí. Por isso que eu te perguntei, porque na vida da gente, eu acho que o tempo inteiro a gente tem que sempre pensar numa outra possibilidade. Você encontra uma dificuldade, você tem que ter sempre uma saída pela tangente, pela direita, pela esquerda, por cima, por baixo, não importa como, para não ficar parado com o problema na mão. Muitas pessoas que eu já entrevistei não pensam num plano B no futuro, não olham o futuro com uma outra visão. Porque é uma coisa complicada, né? Porque a vida da gente passa, a gente cansa, a gente desgasta. E realmente você precisa pensar em uma outra oportunidade para você conquistar um outro espaço lá na frente. E isso realmente é um plano B que tem que ser estudado, tem que ser muito bem trabalhado. A vida do artista em geral tem aquele gráfico de altos e baixos. São poucos os artistas que conseguem manter sua carreira no topo a vida inteira. São muito poucos artistas, né? Mas, Cláudio, ninguém pensa, enquanto está fazendo sucesso, no que vai fazer se não fizer sucesso. É verdade. Todo mundo deposita os ovos dentro de uma mesma cesta. Não pensa em dividir em duas cestas, entendeu? E isso é um risco muito grande na vida das pessoas. Por isso que muita gente frustra, muita gente cai em doenças emocionais. Por quê? Porque se cair no ostracismo, ela se perde. Porque não tem em algo mais para se agarrar. Principalmente o cara que é só músico, né? O cara tem que pensar assim, numa coisa muito o que eu posso fazer além disso? Porque eu digo, a música hoje, na minha época, a gente tinha a música ao vivo em primeiro lugar em qualquer coisa, a música ao vivo.
Depois veio as equipes de som, veio o DJ. Então, hoje em dia, assim, a concorrência é muito grande. Hoje a sua concorrência é com o DJ, é com o padre que canta, é com não sei quem, é com gospel, é com... Eu não tenho nada contra, mas a concorrência hoje é muito maior para você conseguir seu espaço ali. Então o que acontece? O plano B é o seguinte, eu gosto de cantar, então eu vou tocar no barzinho para ganhar um cachezinho pequenininho, mas é isso que eu gosto de fazer. Ou eu vou valorizar minha carreira como artista e pensar numa coisa muito maior. Além disso, além de você concorrer com todos esses estilos aí e esses fatores, ainda tem a questão da música internacional também, que entrou no nosso país há muito tempo. Antes de eu nascer, já existia as multinacionais aqui. Então você tem uma concorrência também, às vezes tem um artista lá fora, que o cara não está dando bola, não veio para o Brasil, o cara bota o tapete vermelho para eles, entendeu? Então a concorrência hoje é muito grande, entendeu? Hoje, para um artista começar a carreira dele, eu já vi produtores artistas que falam assim, quantos anos você tem? 26 anos. Ih, já tá velho. Você entendeu? Como é que com 26 anos você já tá velho? Porque eu acho que não tem idade para você começar. Eu acho que isso não tem idade para você começar. Você pode estourar com 50, com 60, quando você acredita que o negócio pode acontecer. Né? Como a gente já vê até alguns atores aí, por exemplo, que o cara fez teatro a vida inteira e estão com 50 anos na televisão. Então não tem ideia. Só que a concorrência é muito grande. Então tem que existir uma força de vontade muito grande. Eu acho a questão da espiritualidade também, se apegar a alguma coisa para que isso dê força para você, para que você continue a sua luta, porque esses momentos de instabilidade existiu na minha vida também. Até mesmo na hora de compor, falou, e agora que eu já fiz Noite do Prazer, a Francesa, Felicidade Urgente, será que eu tenho... os caras perguntam assim para mim, será que você vai fazer a Noite do Prazer 2? Eu falei, eu não sei, talvez com o meu talento eu consiga fazer. Mas hoje você grava um disco com 10 músicas, você conseguir estourar uma música, fazer sucesso de novo, não é nada fácil. Você tem que ter um investimento, como você estava falando por trás, para você entrar nas rádios, para você estourar uma música, existe um investimento muito grande. Porque senão é igual você pintar um quadro e ninguém saber. Nenhum artista quer pintar um quadro e você deixar o quadro e falar, olha que lindo, só para você. Você quer que a sua arte seja... Né? O que te inspira a compor? Olha, esse último disco que eu gravei, que tá eu tudo sei lá, que foi sua linda esposa que te inspirou. Exatamente, esse aqui, ó. Carol. Tá aqui, ó, Amar Amanhecer aqui, que foi um disco que realmente eu nasci de novo. Foi o primeiro disco que eu compus todas as músicas. Tem apenas uma música aqui minha do Ronaldo Santos, que chama-se Sem Pressa, que é o meu amigo de parceiro de Felicidade Urgente. E esse disco realmente foi um encontro, né? Foi um renascer, por isso que o disco é Amar Amanhecer. É como se eu tivesse renascido de novo, porque eu com 50 anos encontro a mulher da minha vida, depois de ter passado tudo que eu passei, né? Então aqui conta essa história, esse encontro meu com Carol, toda essa inspiração que vem nesse disco. E teve outros discos meus que foram sobre histórias que não foram correspondidas também. Mas é que hoje, quando eu fiz, tinha um pouco daquela coisa assim da mágoa, daquele aperto no coração, mas hoje em dia essas músicas que eu fiz, que eu sofri por amor, eu canto elas de forma natural, porque essas músicas fazem parte da nossa vida também. Claro. Né? A melancolia faz parte da nossa vida. Do mesmo jeito que existe a ruga, existe a música que fez a história, são marcas, né? São marcas que você vai deixando. Exatamente. E a música também, aquelas músicas que contam que não fomos correspondidos no amor, ou que contam uma história mais triste da nossa vida, fazem parte também das histórias das pessoas. A gente não pode achar que a felicidade existe 24 horas por dia na nossa vida, não é isso. Felicidade são momentos da nossa vida que a gente tem. Né? São só as suas histórias que te inspiram a compor, ou outras histórias que você escuta, alguém te conta alguma coisa e isso te dá uma... Também outras histórias também de vida. Eu, como trabalhei muito com meus parceiros, o Bernardo Vilhena e o Ronaldo Santos, eu trabalhei com eles um pouco diferente, porque muitas vezes eles enviavam uma letra para mim com uma poesia e eu criava, ainda faço isso, uma música em cima da poesia, que às vezes fala de uma coisa aleatória que não é ligada ao amor, uma outra coisa, entendeu? Então, depende muito daquele momento de inspiração e da letra que eu venho. Mas esse disco aqui é uma história de amor. Ele nasceu em quanto tempo? Olha, as músicas eu vim fazendo, vim compondo, as músicas sem letra, porque normalmente no meu caso de compor, eu faço a melodia primeiro. E eu fui fazendo as músicas, fui gravando, fazendo. Quando chegou perto porque eu estava muito inseguro nesse disco em relação a fazer as letras
das músicas que eu nunca tinha feito as letras, sempre trabalhando com Antônio Cícero. Até eu tenho duas músicas com o Nelson, tive o prazer de compor com o Nelson Mota também. E eu estava muito inseguro, então eu fui fazendo as músicas e quando fui chegando na hora de entrar no estúdio, eu falei, agora eu não vou ter como fugir, agora é a hora. Você enrolou até eu enrolei até o último enrolei. Aí foi vindo as letras. E a Carol também me ajudando muito também. Até nas letras das músicas ela me ajudava. Ela falou assim, não, essa palavra aqui não tá legal, não tá certo, aí eu mudava. A intuição feminina você não pode negar, não, é de jeito importante. Nenhum. Não, de jeito nenhum. Foi assim, eu realmente, eu falo pra Carol assim, falei, Carol, eu sem você não sou nada. Porque hoje ela é minha empresária, ela é minha produtora, a gente tem um escritório junto, então ela realmente ajudou, porque nós artistas não temos muita a questão da visão da carreira do artista. E do comercial. E do comercial. O artista não é comercial, não tem jeito. Você não pode negociar teu cachê, você não pode negociar nada. Você tem que ter alguma pessoa por trás de você para fazer tudo isso. Você não pode misturar as estações. Exatamente, você é artista. Exatamente. E os altos e baixos que eu tive na carreira foi exatamente que eu não tive ninguém por trás como empresário para me dizer, ó, segue esse caminho, vai por aqui ou vai por aqui. Entendeu? Talvez eu pudesse estar até num patamar melhor hoje como artista, porque eu não conduzi exatamente a minha carreira como eu gostaria que fosse para, entendeu? Estar realmente no top, assim. Mas eu acho que, de qualquer forma, eu sou um artista privilegiado por ter tantos sucessos, ter tantas músicas e tocando na rádio, tantos parceiros bacanas como eu tenho, Antônio Cícero, o Ronaldo. Me sinto privilegiado em relação a isso. E sua mãe hoje? Minha mãe tá bem, graças a Deus, tá ótima. E olha babando, né? Ela fala, ei, graças ao meu violão. Olha o que eu fiz pelo meu filho. Que bacana. Até hoje, minha mãe e meu pai estão aí hoje, graças a Deus, estão vivos aí. E é sempre muito bom encontrá-los. Eu estou morando em São Paulo há 5 anos, né? Eles moram lá em Niterói e sempre que eu posso vou visitá-los. Muito bacana, Cláudio. Olha, eu acho que você passou muito conteúdo para os meus internautas, para os meus telespectadores. Esse programa, no final das contas, ele acaba sendo distribuído para tudo quanto é canto. E eu acho que tudo que você falou é muito rico, até para orientar algumas pessoas que pensam na carreira artística, como começar e saber que não pode desistir. Né? Você é uma carreira de sucesso, você é uma carreira de luta, e a luta foi foi vitoriosa, né? No final das contas, você está colhendo os louros hoje. Pode ter demorado, mas de fato você hoje tem o reconhecimento que você merece. Eu quero te presentear com o meu livro, uma lembrancinha eu quero que você leve lá do ateliê para a Carol. Opa, muito obrigado. E esse livro da Coroa ao Cajado, todo mundo já sabe, o Plano B nasceu dessa história, que é uma história de superação também, como tantas outras, como tudo que você também já enfrentou na sua vida. Todos aqueles percalços, aquelas dificuldades, aqueles pedregulhos que você teve que escalar, passar por cima para poder continuar. É verdade. E esse programa nasceu disso, e a proposta desse programa, todo mundo sabe, é ajudar as outras pessoas a pensar um pouquinho diferente a respeito da vida que eles estão levando. Certo. Tá bom? Esse livro é seu, espero que você goste da leitura. E foi assim um prazer enorme te receber. Imagina, um beijo enorme para Carol. Parabéns pelo seu programa aí, continue com esse grande sucesso. sucesso. Muito obrigada. Agora eu quero meu CD. Eu sei, a Mara vai receita aqui. Já vai lá pro meu carro, Cláudio Zoli. Muito obrigada, Cláudio. A Ecos traz um novo conceito em cosméticos, sempre com um olhar no futuro. Tem como objetivo oferecer produtos inovadores, ecologicamente corretos e que causem um menor impacto ambiental. Sua base termoecológica não contém substâncias nocivas ou que provoquem irritação, conseguindo atingir as camadas mais profundas da pele. Rica em ômega 3, possui ingredientes de origem vegetal e matérias-primas com selo EcoCert. Não é testada em animais e aprovada por gestantes. Ecos, o poder da natureza em suas mãos. Há mais de 30 anos proporcionando saúde e bem-estar a seus clientes, a clínica Beauty Smile oferece muitas possibilidades para que você encontre o sorriso que procurava. Implantes, aparelhos ortodônticos de última geração, substância botulínica e as famosas lentes de contato estão aqui te esperando. O Dr. Wagner Calmon, responsável pela equipe médica, também é responsável por muitos sorrisos famosos que você já viu na TV. Cuidar dos dentes e da estética facial são especialidades dos profissionais desta clínica. Sorria como os artistas na Beauty Smile. E aqui eu de novo, Plano B com Jaqueline Meirelles. Muito contente por essa oportunidade. Obrigada, Liliana. Estou aqui na Casa Nova. Espero que vocês tenham gostado dessa matéria linda do Cláudio Zoli. Muita coisa dá para tirar dali e aprender.
Bom, agora para falar sobre bem-estar e saúde, como a gente sabe, nós estamos no Outubro Rosa, essa fitinha nos remete a pensar no câncer de mama. Eu convidei uma pessoa muito especial, que eu conheci não tem muito tempo, mas se tornou uma grande pessoa na minha vida, foi um grande presente que Deus me deu. É a Elide Souza. Elide Sou, maravilhosa, querida. A Elide, ela apareceu na minha vida numa circunstância muito diferente aqui, né? Com na certeza. UFTV. E nos conhecemos nos corredores e daí nasceu uma grande amizade, principalmente uma grande admiração, e abracei a causa dela como se fosse minha. Uma afinidade, né? É. De atitudes, de projetos, enfim, perfeito. É quando a gente acredita e veste a camisa, né, Elide? Não importa o que é, a gente acredita naquilo e caminha junto. Dá as mãos e vai embora. A Elide, ela passou por uma situação muito complicada, que foi o câncer de mama, e antes disso ela passou por uma depressão muito forte. E eu sempre falo que a depressão, geralmente, ela é o gatilho de muitas outras doenças que podem surgir depois. E a minha grande preocupação, e até em ações particulares, em redes sociais, é mostrar para as pessoas, que também é o objetivo do Plano B, mostrar para as pessoas uma visão diferente a respeito da vida, para não deixar esses momentos ruins nos abalarem, né? Nos pegarem desprevenidos, porque está tudo relacionado com os nossos caminhos e com as nossas escolhas, mas a Elide tem uma história muito particular para contar. E é isso que ela veio fazer aqui hoje, abrir o coração, abrir a história. Ela que é escritora, jornalista, apresentadora, que também é colega aqui na UFTV, tem um programa maravilhoso também para falar sobre autoestima. E então, Elide, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, desde lá de trás, para as pessoas conhecerem de onde nasceu a Elide, que hoje está aqui sentada de pink na minha frente, na frente de todos os outros, para falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, muito obrigada por esse convite. Eu agradeço ao Alto, né, pela nossa proximidade. É verdade. Porque é um presente, de repente, nos corredores da emissora onde nós trabalhamos, nos conhecermos e poder ir identificando, dia após dia, tanta afinidade. Então, é muito gostoso isso e eu me sinto presenteada por você, que não é uma pessoa só linda por fora, mas é uma pessoa muito especial internamente na sua forma de ser, e isso que faz, para mim, que faz sentido. Então, muito obrigada, querida, mas a estrela hoje é você. Mas eu tinha que agradecer, não tinha como. Mas vamos lá, vou contar o que eu vim aqui para contar e comentar e complementar principalmente esse trabalho maravilhoso que a Jaqueline faz em prol da vida, né? Porque eu costumo dizer que o meu trabalho, mediante ao Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama, ele é em prol da vida, mas o da Jaqueline também é em prol da vida, porque nós sabemos que a depressão, quando ela não tem atenção, não tem cuidados, ela também pode levar a vida de muitas pessoas, né? Todo mundo sabe, e eu não me canso de repetir, eu fui vítima da depressão durante 6 anos, e eu sei o que eu enfrentei, e infelizmente eu sei o que pessoas hoje, eu curada, eu sei o que pessoas que passam pela depressão hoje enfrentam, com a falta de aceitação, tanto da família, com as pessoas que estão por perto. Mas eu quero que você comece a contar a sua história desde a sua infância, Elide. Quem era a Elide quando pequenininha? Então, a Elide chegou ao mundo sem saber exatamente quem é, e não sabe até hoje. Porque eu sou uma filha do coração, né? Como dizem, eu sou uma filha adotiva e fui colocada para adoção logo após o parto. Então, não conheço detalhes da minha história. Estou até escrevendo um livro que em breve vai ser divulgado, né? Por onde o amor pode nos levar, uma filha do coração. E essa adoção, na realidade, eu acho, olhando hoje para trás, o que eu vejo é assim, que existem 2 caminhos de adoção. Um que você adota para você deixar o seu legado, para você deixar a sua história, para você ver uma continuidade na sua vida. E existe o outro tipo de adoção, que é a adoção que é feita para a sociedade, em resposta à sociedade. Então, eu acredito que, no caso dos meus pais, ambos já partiram, né, para o plano superior, mas, assim, eu fui adotada para
preencher uma lacuna do casamento deles que não era legal e principalmente uma resposta à sociedade. Eu acho que havia uma cobrança, porque eles já eram, minha mãe já tinha 36 anos, eles tinham 13 anos de casados, e aí ela havia perdido algumas gravidez, a primeira de gêmeos, a segunda havia uma desconfiança de ser trigêmeos, e ela não podia engravidar mais. E aí ela queria muito ter uma filha, e era uma filha, porque o nome Elide ela já tinha. Mas hoje, como adulta, olhando para tudo, os poucos detalhes que eu conheço da história dela, né, com relação à minha adoção, eu acredito que foi uma resposta à sociedade. E o grande problema de quando é uma resposta à sociedade é que você deixa de olhar a criança que veio, como essa criança veio, e você passa a querer que essa criança seja exatamente como está no histórico do seu DNA, no registro. Então, de repente, essa criança não tem cabelo liso e há uma diferença das priminhas que têm cabelo liso. Era o meu caso. De repente, essa criança vem moreninha, como é o meu caso, e tem as priminhas, as tias, que são branquinhas. E aí, pior do que tudo isso, é quando a mãe faz a opção de não falar a verdade. Então, eu passei assim por uma história, uma adoção que virou uma história real de uma vida, de uma criança que era filha biológica até os meus 16 anos, porque foi escondido isso, né? Meu pai faleceu, não foi falado, e a minha mãe não queria que ninguém comentasse, e não comentam até hoje. Eu não sei qual é a minha história. E como você descobriu que você foi adotada? Eu descobri quando faleceu uma irmã dela de leucemia, e uma pessoa, no momento do velório, veio perguntar se eu era a menina que ela tinha adotado. E eu fui retirada da sala, porque eu não escutei essa história, eu era muito tímida, eu era muito fechada, porque a minha mãe era muito general, e assim, muito de colocar as regras, né, de impor as regras, como meu pai já tinha falecido, ela acabou tomando a responsabilidade da criação da única filha, e aí, nesse momento, uma pessoa da família me tirou dessa sala e falou que a responsabilidade da minha mãe estar nervosa daquele jeito era minha, se eu tinha escutado. E quando eu falei que eu não tinha escutado, porque começou uma gritaria, e a minha mãe muito nervosa, aí ela falou, então, é porque a mulher perguntou para ela se você é a menina que ela pegou para adotar. Isso de 15 para 16 anos. E você entendeu que, a partir daí, toda aquela pressão que você vivia, aquele bullying que você sentia, sofria indiretamente, era um preconceito? Então, aos poucos eu fui descobrindo que todos da família, inclusive as primas que tinham a minha idade, elas sabiam que eu era filha adotiva. Então, já tinha um pré-conceito, né? É um preconceito já cheio de várias coisas pré-estabelecidas. E então, aí eu fui entendendo o porquê determinadas coisas elas tinham a proteção e eu não tinha. Elas eram enaltecidas nas suas qualidades e eu não era. E eu era muito boa em várias coisas. Então, eu era muito boa na dança, eu era muito boa no canto, eu era muito boa aluna, ganhava medalha de primeiro lugar em várias séries, mas, assim, não tinha o comentário da família. Porque, assim, eu não era, como dizia minha mãe, sangue do sangue deles. E essa foi uma frase que marcou a minha vida. Dizer para um filho adotivo que a família é sangue do sangue. É terrível isso. E isso, aos poucos, você foi sentindo na pele, e você acha que foi daí essa dor que começou a nascer, e essa revolta que começou a nascer, porque se não me quer, por que me tirou dali? Não Exatamente. Assim, quando eu fiquei sabendo, é lógico que o primeiro momento, acho que 3 meses depois isso veio à tona, e a primeira história é você, num momento de ira, você virar para aquela mulher e dizer, você não é a minha mãe, você não vai determinar o que eu vou fazer da minha vida. E a partir daquele momento, nunca mais nós conseguimos nos aproximar como mãe e filha, porque nunca mais eu tive confiança nela.
E o pior, eu passei a não ter confiança em ninguém, porque eu achava que todas as pessoas que eu viessem a amar, como eu a amava, que iriam me abandonar, iriam me trair. E isso, a perda desse sentimento é muito recente. Foram muitos anos de terapia, constelação familiar, regressão, passei por todas as religiões possíveis, porque eu queria entender a minha história. Só que eu não sabia que internamente as coisas estavam muito mal resolvidas. E a depressão, ela foi chegando aos poucos, né? Eu tinha uma saúde plena, nunca tive problema de saúde, fui para o hospital só para ter filhos, os 3 filhos que eu tenho, mas assim, internamente já havia um comprometimento da minha emoção. E o desequilíbrio emocional, de fato, traz um equilíbrio energético e um desequilíbrio de saúde, né? Com certeza. E aí é que começam a nascer os grandes problemas, que se o emocional da gente não está de acordo, não está em equilíbrio, isso descompensa tudo. E como é que foi a partir daí? Você se casou, convivendo com a depressão, você teve filhos, convivendo com a depressão, e como é que continuou essa história? Foi muito complicado. Eu fiquei casada há 20 anos e foi muito complicado porque naquela época eu não falava, né, sobre depressão. Então, eu lembro que um médico que era nosso da família chegou a me encaminhar, antes de eu engravidar da minha filha, para uma terapia. Foi a primeira terapeuta, até aqui em Santo André, que ela fez um trabalho, e eu falo que a minha filha foi um momento em que eu me conheci um pouco mais e abri mão um pouco das exigências que eu fazia para o meu marido. Porque ele não era uma pessoa presente, ele não era uma pessoa carinhosa, ele não era uma pessoa que alimentava a minha autoestima. E eu acho que, olhando para trás, como eu casei, eu já estava grávida, havia uma competição entre nós. Assim, porque eu precisava de determinadas coisas dele que ele não me dava, mas ele também precisava desse lado da autoestima. E como ele não dava para mim o que eu precisava, eu disputava. E pior, como meu pai era alcoólatra, né, e faleceu de cirrose, então, assim, as brigas, as discussões na minha família era muito grande. Presença de polícia, porque os vizinhos chamavam, eu era retirada. Então, assim, o administrar, eu acho que na minha formação, 2 coisas faltaram. Uma foi aprender a ser amada, entender o que era ser amada, porque a gente só consegue dar o que a gente tem. Então, eu acho que eu passei muitos anos sem conseguir entender o que era essa história do amar. Não era só o friozinho na barriga, né? É muito mais do que isso. Então, eu era uma pessoa muito individualista. Apesar de ter sido uma mãe muito presente, porque, por ter sido adotada, eu queria não abandonar os meus filhos. Então, eu fui muito presente. Mas eu não tinha a expertise do amor. Eu não sabia como que é irmão. Como que une irmão? Como é que faz? Eu não tinha. E o meu marido, muito ausente, não contribuía para isso. Então, assim, eu tive na família deles um treinamento, vamos dizer assim, porque era uma família muito unida, que eu amei muito e tenho maior respeito pelos pais dele hoje, pelo irmão dele. Nós já estamos separados há 15 anos. Mas, assim, para os meus filhos, eu consegui dar a expertise da família, o conteúdo, através da família do meu ex-marido. É muito bonito isso tudo que ela está contando, e vai ficar mais bonito ainda a partir de agora, porque a Elide, ela passou por momentos mais delicados ainda. Eu quero que você dê só uma pincelada numa situação que eu sei que aconteceu com você, mas está no livro que ela escreveu e que ela está lançando agora, em breve, e também o trabalho social que ela está fazendo hoje, porque isso tudo faltou para ela, só que hoje ela tem de sobra para dar para as outras pessoas. Então, ela passou por uma tentativa de suicídio, infeliz, graças a Deus, porque por conta disso ela está aqui agora contando essa história. Eu queria que você desse só uma pinceladinha sobre isso, e depois as pessoas acabam sabendo mais detalhes, né, quando o livro estiver publicado. E depois sobre a ONG que ela criou e que eu abracei essa causa, porque eu acredito no que ela acredita, e a gente, de mãos dadas, nós, a Liliana e mais outras pessoas que estão fazendo parte desse grupo, estão abraçando essa causa. Sim. Então, dá um apanhadinho para mim sobre isso. Então, como eu disse, né, no início, eu cheguei à conclusão que eu não estava nesta vida
para ser digna de ser amada. Porque a impressão que eu tinha é que as pessoas só me amavam se eu retornasse alguma coisa. Então, na época que eu tinha um poder aquisitivo maior, eu presenteava e proporcionava muitas coisas para as pessoas. Só que quando eu me separei, o meu poder aquisitivo foi lá embaixo. E eu não tinha mais condição de proporcionar. E aí eu perdi um sobrenome forte, né? Eu era casada com uma pessoa muito conhecida da região onde eu moro, e aí eu perdi aquele sobrenome forte e voltei a simplesmente ser a Elide, daquela família, daquela mulher adicta, casada com um alcoólatra, e enfim, né, com outros problemas que não vem o caso. E aí o que aconteceu? Eu precisava me fortalecer para fazer o meu nome, para profissionalmente poder ter o meu espaço. Eu trabalhava na época na área de eventos, e aí eu não... Era um oba-oba, né? Porque eventos você está sempre produzida, sempre bonita, conversando, levando alegria para as pessoas. É um mundo de fantasia que ninguém sabe o que tem por trás disso. Ninguém. Né? E eu não... Chegou no momento que eu não queria mais voltar para casa. Isso era 2008. E aí era estranho. E eu tinha uma grande amiga que falava para mim, é engraçado, né? Quando vai dando... Final de semana que nós não estávamos com os filhos, porque nós estávamos sempre... Combinávamos para estar as duas, ou com os filhos, ou sozinhas, para termos os nossos programas, as nossas programações. Aí ela falava, é engraçado, parece que você apaga a hora que você vai voltar para casa. E eu já morava sozinha, teve uma fase que minha filha morou com o meu ex-marido, e aí eu comecei a sentir alguma coisa esquisita. Eu já não tinha mais vontade de ir para os eventos, eu não tinha mais vontade de me produzir como eu me produzia. Eu já não queria mais atender telefone, a história da Bina começou a ser presente, de repente, quem eu olhava ali no identificador de chamada, eu não queria. E aí eu fui para um psiquiatra. Eu falei, eu acho que eu estou precisando de alguma coisa. Eu fui. Só que eu passei por 3 psiquiatras que eu acho que eles precisavam mais de ajuda do que eu na época, entendeu? Um, inclusive, foi internado e fechou a clínica logo depois. Era sério. Mesmo eu adoecida já na alma, né, eu já estava com esse problema. Eu ainda consegui identificar quem precisava de ajuda. E aí o que aconteceu? Eu fui... chegou num Réveillon, final de ano, meus filhos foram viajar, e eu comecei a ter, naquele período, momentos, né, eles falam que são momentos de síndrome do pânico. E só que eu não dava atenção. Para quem olhava para aquilo, achava que era frescura. Os meus filhos não prestavam atenção. Ninguém, todo mundo era assim, a filhinha única mimada. E aí, o que aconteceu? No dia 2 de janeiro, que aí os detalhes vão estar no livro, sim. No dia 2 de janeiro, em função de uma situação pela qual eu passei, eu entrei num momento da síndrome do pânico, e eu entrei no desespero. Você perde noção do que você está passando. Eu estava tomando os medicamentos de uma forma muito equivocada. Eu achava que os medicamentos eram para dormir, então eu tomava 10 Drágeas, porque não tinha mais ninguém perto de mim. E eu mesma afastei os poucos que tinham, né? Eu fui me fechando no meu casulo. E aí... Chegou um momento que eu sentei na janela do 2º andar do apartamento onde eu ainda moro, e eu me joguei em 5 metros de altura. E aí houve uma fratura da lombar, onde eu tenho uma prótese hoje. Como bailarina, falaram que o primeiro diagnóstico era paraplegia. Eu caí em pé, graças a Deus, não foi com a cabeça. Eu tive o calcanhar totalmente refeito, o tornozelo eu tenho uma placa, e quase 6 meses na cama, literalmente, com a prótese na coluna, com RoboFoot, a perna totalmente imobilizada, dormindo com a perna, com as costas para baixo, durante 3 meses, em 90 graus a perna, porque não podia inchar. Enfim, os detalhes estão no livro, mas assim, foram 6 meses. E aí, eu acho que foi o primeiro momento que eu tive a percepção de que o amor não está no outro. Nós não precisamos esperar ser amadas, ser reconhecidas, homens e mulheres, né? Estou falando para a mulher porque é o caso, o que aconteceu comigo. Nós não precisamos, está aqui dentro. Nós precisamos nos amar, nós precisamos nos valorizar, nós precisamos saber o que realmente
faz sentido para a nossa vida. E para ser amada, eu durante... eu tinha 40 e poucos anos, 7 anos atrás, 45 anos, eu abri a mão de absolutamente tudo, porque eu achava que desse jeito eu ia ser amada. É uma atitude normal, né, comum entre as mulheres, Sim. que acreditam no amor pleno e acreditam que o amor é daí, nasce daí, e ele se mostra sendo um amor de fato, fazendo esse tipo de coisa. Tem mas até a um mulher gancho esquece. na maternidade, né? Nós somos muito maternais. A história de ter útero nos torna muito maternais. E aí você quer doar, porque você acha que é o preço do amor. E só que o cara lá de cima, acho que ele entendeu que a partir daquele momento eu ia valorizar a minha vida, pelo menos num primeiro momento, e 9 meses depois eu estava liberada para voltar a dançar. E Olha, 11 meses maravilha. depois, entrando no Natal de salto, 10 centímetros, para poder estar voltando à vida aos poucos, né? Mas a surpresa maior vem agora. Da onde nasceu, como nasceu a ONG Estação L de Bem com a Vida? Logo depois que eu passei por essa depressão, eu fiquei 2 anos por acidente, tudo isso que aconteceu, essa tentativa de suicídio, eu fiquei 2 anos fora do mercado de trabalho. E por causa de fisioterapia, tudo que tinha direito para poder voltar a andar. Era assim, diário, né? Graças a Deus, eu tenho um convênio muito bom, e aí eu consegui ter todo o retorno. Quando eu voltei, eu não podia voltar para a área que eu atuava. Uma, porque a área de eventos era ficar em pé, e eu não consigo ficar muito tempo em pé. É verdade. E aí eu voltei para a primeira coisa que aconteceu. E eu fui para a área comercial de uma empresa de papel e celulose, e entrei lá, e quando eu saí de férias, quando eu voltei, 1 ano e meio de empresa, quando eu voltei, eu estava sendo cortada, porque eu não queria ser vendedora. Eu não tenho o menor jeito para meta, essa história de número não me pertence. E eu já tinha dito isso antes de sair de férias. E engraçado que a minha gestora, quando me dispensou, ela falou, vai escrever, vai ser feliz, né? E foi muito interessante, porque foi isso que aconteceu. Eu fui dispensada em março de 2012, quando foi em maio, eu fui convidada para uma revista como redatora. E logo em seguida apareceu a oportunidade de montar um blog, e aí, primeiro foi da revista, e logo em seguida, quando eu me desliguei, virou o L de Bem com a Vida. O L de Bem com a Vida hoje tem 310 mil acessos em 3 anos, que em 2013, efetivamente, eu comecei a fazer as postagens, e ele tem 105 países que já nos visitaram. E aí, do L de Bem com a Vida, veio o convite para a TV. Aí eu já fui para uma TV coligada ao Portal UOL, onde eu fiz a primeira temporada. E agora eu trouxe o L de Bem com a Vida, nesse semestre, aqui para a Up TV. E todas as ações, depois que eu tive o diagnóstico de câncer de mama, que foi em 2014, eu já atrelei a minha expertise em palestrante como o conteúdo do câncer de mama. E desde lá eu já faço as palestras. Foi um passo, como quem me levou para essa área é de uma empresa voltada à área jurídica, são advogados, foi um passo para eles sugerirem a montagem da estação L de Bem com a Vida, que virou uma ONG, que agora está sendo estruturada, que em breve nós já estaremos com os projetos. E aí, o primeiro trabalho dessa ONG é o Grupo Superação Rosa, a qual você é nossa madrinha, né? Eu pedi para a Elide vir aqui hoje para conversar com a gente, para conversar comigo, né, e mostrar essa história linda para vocês, porque nem todo mundo sabe disso. Quem já conhece a Elide talvez não saiba tantos detalhes e vai conhecer muito mais no livro. Mas ela vem trazendo uma história que é a que eu falo sempre. Cuidar da depressão é o primeiro passo para você cuidar da sua saúde emocional e da sua saúde física. Porque a Elide traz uma história de um problema de saúde emocional e traz uma história de saúde física. Você acredita que o start, o gatilho do seu câncer de mama veio da depressão? Eu tenho certeza absoluta, porque quando nós passamos muito tempo não sendo aceitados, principalmente pelo núcleo social,
núcleo familiar, né? Ali, o núcleo que você faz parte. Você ama determinadas pessoas, você aprende a dar os títulos, né? Chamar de tia, de tio, de primo, de prima. Você cresce achando que são tuas irmãs e, de repente, você descobre que aquilo lá tudo era, sabe, salvo raríssimas exceções, né? Que aquilo lá era um respeito à sua mãe, que na realidade era a sua tia, era a tia dessas pessoas, né? Era a irmã dessas pessoas. Então, assim, é muito difícil manter uma saúde emocional quando você não tem estrutura familiar. Então, eu precisei reverter. Essa história que hoje, né, a gente escuta no GPS, recalculando a rota, eu precisei fazer dois recálculos, né? Um foi quando eu fraturei a coluna, os 6 meses que eu fiquei na cama, 100% na cama, e o outro momento foi do câncer de mama. Porque, assim, aí já era uma sentença de morte. Está no coletivo popular. Se eu não virasse essa chave para eu me amar e eu me aceitar, eu não estaria aqui. Porque, na realidade, é isso que acontece com as pessoas que passam pela depressão, e nós conhecemos casos de pessoas que não fizeram só a tentativa como nós, mas eles obtiveram sucesso, né? Infelizmente. Então, é isso. A depressão, ela é, sim, como a Jaqueline fala, é o primeiro degrau a caminho de um adoecimento, de uma patologia crônica. Tem as doenças autoimunes. De repente, pode vir um diabetes, pode vir outras que não têm cura e são tão graves quanto o câncer. Então, assim, isso eu acho que é uma coisa que a gente precisa conversar muito, que o seu programa ele traz uma abertura muito grande para isso, porque nós podemos falar em relação à qualidade de vida. Exato. E tendo qualidade de vida, a gente não adoece. É isso aí. Elide, eu queria muito que você continuasse, mas meu tempo acabou. Gente, é uma pena, mas você volta. Assim, amanhã, depois de amanhã, sempre! Eu quero trazer agora, nesse mês de outubro, sempre entrevistas, conteúdos para vocês relacionados ao Outubro Rosa. É uma homenagem que eu quero fazer às mulheres que foram diagnosticadas com câncer de mama. Gente, o primeiro passo para a cura do câncer e de qualquer outra doença tá, dentro da própria cabeça, tá bom? Então, vocês pensem nisso. Elide, eu quero agradecer, assim, de coração, assim, com o coração aberto, por tudo que você tem feito. Não é rasgação de seda, não, tá? Por tudo que você tem feito por mim, pelo meu emocional, pelo meu programa, tanto a Liliana quanto a UpTV, todo esse público maravilhoso que tem escutado e vem participando do Plano B. O Plano B é isso, é um programa para vocês. Se vocês quiserem mandar sugestão de pauta, é só mandar contato@jaquelinemeireles.com.br. Tem o meu Instagram também, que chama Programa Plano B, se vocês quiserem acompanhar. E, gente, é isso aí. www.jaquelinemeireles.com.br. Lá vocês encontram tudo e podem participar. Participem, mandem sugestões. Eu vou ficar muito feliz de receber cada uma de vocês. Tá bom? Obrigada, minha linda. E a vocês, um beijo e até a semana que vem. Obrigado, beijo.